Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais revolucionários, talvez, de todos os tempos, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. É uma obra que não só sacudiu o mundo da ciência, como mudou completamente o jeito que a gente entende a vida. Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez? Como é que a vida no nosso planeta ficou tão diversa assim? Da onde veio essa variedade absurda de bichos, de plantas, dos menores aos maiores? A busca por uma resposta natural para esse mistério? Bom, é aí que a nossa história começa. Então, para a gente entender bem essa história, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver qual era essa tal ideia perigosa do Darwin. Depois, como funciona um processo que ele descreveu na natureza. Aí, vamos ver como a ciência moderna ajudou a completar esse quebra-cabeça. E para fechar, por que tudo isso continua sendo tão importante hoje em dia. Vamos lá. Beleza? Parte 1. A ideia perigosa de Darwin. Afinal, o que tinha de tão explosivo nessa ideia? Olha só essa data, 24 de novembro de 1859. Pode marcar porque foi o dia em que o mundo da biologia virou de cabeça para baixo. A Origem das Espécies não era só um livro com um monte de observações, não. Era um argumento, sabe? Uma tese super bem construída, cheia de evidências que o Darwin coletou em viagens pelo mundo todo para explicar como a vida se diversificou. A teoria toda do Darwin se sustenta em dois pilares, duas ideias centrais. A primeira é a da ancestralidade comum. A ideia de que toda forma de vida está conectada, tipo uma grande família que descende dos mesmos ancestrais lá atrás. E a segunda é a seleção natural. Ou seja, existe um mecanismo, um processo na própria natureza que vai guiando e esculpindo essa mudança toda. E aqui a gente vê a virada de chave, a grande mudança de pensamento. A visão antiga era tipo uma escada, né? Uma hierarquia com os seres humanos lá no topo, como o ápice da criação. O que o Darwin propôs foi algo muito mais humilde e, ao mesmo tempo, muito mais conectado. Ele imaginou uma grande árvore da vida, onde cada espécie, incluindo a nossa, é só mais um dos muitos galhos. Certo, mas como essa árvore da vida cresce e se ramifica? É isso que vamos ver agora na segunda parte, o motor da evolução em ação. Então, o que é a tal seleção natural? Basicamente, é o processo em que os organismos mais bem adaptados ao ambiente onde vivem têm mais chance de sobreviver e, mais importante ainda, de deixar mais filhos. É um conceito super elegante, né? Não tem um plano por trás, não tem uma intenção, é só uma consequência. Certas características simplesmente funcionam melhor que outras num certo lugar, numa certa época. E aqui tem um ponto que causa muita confusão. Aquela frase, sobrevivência do mais forte, ela geralmente é entendida errado. Apto, no sentido da evolução, não quer dizer o mais forte fisicamente ou o maior. Quer dizer aquele que se encaixa melhor no ambiente e consegue se reproduzir com mais sucesso. Pensa assim, um besourinho pequeno que se camufla perfeitamente na casca de uma árvore pode ser muito mais apto do que um predador enorme e forte naquele mesmo ecossistema. O Darwin bolou uma lógica de 4 passos bem simples para explicar isso. Primeiro passo, variação. Olha ao redor, ninguém é igualzinho ao outro. Segundo, hereditariedade. Esses traços diferentes podem passar de pais para filhos. Terceiro, luta. O mundo tem recursos limitados, então rola uma competição. E aí vem o quarto passo, a seleção. Aqueles que, por acaso, têm traços que dão alguma vantagem naquele ambiente, têm mais chance de sobreviver e de passar esses traços adiante. É simples, mas quando a gente imagina isso acontecendo por milhões de anos, o poder explicativo é gigantesco. A ideia do Darwin foi absolutamente genial, mas não estava completa. Tinha umas peças bem importantes faltando no quebra-cabeça. E é sobre isso que a gente vai falar agora, na terceira parte. Essa linha do tempo mostra uma coisa muito legal sobre a ciência. Ela é um processo contínuo, construído aos poucos. O Darwin lança a base em 1859, mas foi só lá para 1900 que o trabalho de um monge chamado Gregor Mendel sobre genética foi redescoberto. E demorou ainda mais, até os anos 30 e 40, para juntarem as ideias do Darwin com as do Mendel no que a gente chama de síntese moderna. E qual era o grande buraco na teoria do Darwin? A hereditariedade. Ele não sabia como as características passavam de uma geração para outra. Ele até tinha uma hipótese, a pangênese, mas ela estava errada. A resposta certa veio bem depois, com a genética. A descoberta de que a gente herda unidades discretas, os genes, que não se misturam como se fossem tintas. E é por isso que a variação se mantém na população, geração após geração. E essa junção é o que a gente conhece como síntese moderna, ou neodarwinismo. É o casamento perfeito, sabe? A genética explica de onde vem a matéria-prima, a variação, que surge por mutações no DNA, e a seleção natural do Darwin é o processo que atua sobre essa variação. Juntando as duas coisas, a gente tem a base de toda a biologia evolutiva de hoje.
Ok, essa história toda é super interessante. Mas e daí? Por que uma ideia do século XIX ainda importa tanto hoje, no século XXI? É isso que a gente vai ver na nossa última parte. O legado do Darwin é, sem exagero, gigantesco. Ele deu à biologia uma teoria que unificou tudo, um fio condutor, mais ou menos como a gravidade fez para a física. E tem também o lado filosófico, que é muito forte. Ele nos tirou de um pedestal. Mostrou que a gente não está separado ou acima da natureza. Nós somos parte dela, resultado dos mesmíssimos processos que criaram todos os outros seres vivos. Isso não é só papo teórico, não. É super prático. A gente vive isso hoje. A luta contra superbactérias resistentes a antibióticos. Isso é a evolução acontecendo em tempo real, uma verdadeira corrida armamentista. Entender como os vírus, tipo da gripe ou os coronavírus, mudam e evoluem é fundamental para a gente conseguir desenvolver vacinas e tratamentos eficazes. A teoria de Darwin não é história, é uma ferramenta essencial para a nossa sobrevivência. E para a gente terminar, acho que nada melhor do que as palavras do próprio Darwin, na última frase do livro dele. Ele escreveu: a grandeza nesta visão da vida, de um início tão simples, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, evoluíram e continuam a evoluir. Essa frase captura perfeitamente o espanto, a admiração que a teoria dele revela. A ideia de que toda essa diversidade incrível da vida surgiu de um começo simples, por um processo natural. Uma visão que com certeza continua a inspirar e a nos desafiar até hoje.